Hello, Brasil! Boa tarde. Oi, Buenas meus tardes. amores. Aham. Boa tarde, Chegou todo gente. cheio do espanhol por aqui. Buenas Você tardes. Hello. Em Hello, francês, my como é que brother. é? Você fala espanhol, Bonjour, não é bonjour, tem nada a ver, né? Bonjour é bom dia, Bom dia, né? bom dia. É. Ah, não sei como é que Ah, é. vai Buenas que- tardes. Vai que boa tarde também, Vai que né, é, meus né? amores? Não, mas hoje eu fiquei de falar o seguinte, tá aí assistindo a gente uma Ah. queridíssima lá de Santo André, irmã Neide. Irmã Neide, muito bom falar com a senhora e mandar esse oizinho e esse beijinho ali, porque é uma querida Lá de Santo André? de Santo André, onde eu fui pastor. A gente viveu alguns momentos especiais juntos, enfrentou ali a doença do esposo. E ela falou, pastor, manda um beijo, manda um abraço pra mim. Que Vou bonitinho. cumprindo, hein? Sua Orando ovelhinha. sempre pela senhora. Coisa Que boa lindo. demais, hein? Abraço. Pois bem, meus amores, nós vamos hoje pensar aqui no envelhecimento. Esse envelhecimento meu, seu. Tô Tá. lá, viu? Aqui, Seu. ó. Tá? Nosso. Cabelinho caindo, todos barbinha nós. ficando branca. Pois é, o colágeno A vai gravidade murchando. vai fazendo É, seu o trabalho. jeito, mas vejam bem. Faz parte da vida, não é? Mas tristeza constante, isolamento, desânimo não precisam fazer parte dessa fase. Como está a saúde emocional dos idosos? E olha, para falar nisso hoje, tem aqui com a gente uma psicóloga e gerontóloga, é a Mariana Yamaguchi. E ela vai explicar como identificar os sinais de sofrimento emocional e o que a família pode fazer para ajudar a viver esse momento de outra forma. É verdade. E dentro de toda essa temática também, a gente vai falar sobre violência contra a pessoa idosa, com a Jeanette Lima, ela que é coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio para toda a América do Sul, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você vai conhecer a história de Assad e Nájila Bechara, um casal que vai compartilhar experiências, desafios e o que ajudou ou ajuda os dois a atravessar momentos difíceis na vida. Pois é, gente, o Entre Isso. Família só está começando e essa conversa com esse casal simpático, com a nossa gerontóloga também, vai ser o que a gente vai cuidar nessa tarde aqui com todo o carinho desse assunto. Fica com a gente aí. É isso, Entre Família está só começando. Até já. Uma em cada 8 pessoas de 60 a 64 anos no Brasil recebeu diagnóstico de depressão. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do IBGE, que apontou 13,2% de diagnóstico nessa faixa etária, o maior percentual entre todas as idades. Isso pensando em 2019. De lá para cá, talvez nós tenhamos mudanças nesse número para mais. A prevalência também é maior entre as mulheres, mas além da depressão, outro problema chama a atenção: a solidão. Dados do ELSE Brasil mostram que 16,8% dos brasileiros com 50 anos ou mais disseram sentir solidão sempre, enquanto 31,7% afirmaram sentir às vezes, ou seja, quase metade relatou algum nível de solidão. A pesquisa também encontrou uma forte associação entre solidão e depressão. O sentimento foi mais frequente entre mulheres também. Pessoas que moram sozinhas e indivíduos com pior avaliação da própria saúde. Entre os fatores que podem agravar esse cenário estão perdas de cônjuges e amigos, aposentadoria, doenças crônicas, dificuldades financeiras e a redução da rede de convivência. Especialistas alertam que envelhecer com qualidade não significa apenas cuidar da saúde física, manter vínculos sociais, ter espaços de convivência e acesso a acompanhamento psicológico também são importantes. Os números mostram que combater a solidão e identificar sinais de depressão entre idosos é uma questão de saúde pública e também de cuidado e inclusão social. É sobre isso, minha gente. E eu quero já trazer uma pergunta para você interagir com a gente aqui no nosso WhatsApp, ao vivaço, nessa tarde de terça-feira. Manda para a gente sua interação dizendo sobre essa pessoa idosa. Quem é a pessoa idosa que mais marcou a sua vida? Conta aí, é uma avó, é uma tia, é uma vizinha, é alguém na igreja? Enfim, conta pra gente aí através do nosso WhatsApp 12983150249. Manda aí, quero sua interação também. Gente, eu quero apresentar para vocês a psicóloga e gerontóloga de formação, mestre em ciência da saúde. Ela atuou em Centro Dia para Idosos e também numa instituição de longa permanência para idosos. Atualmente ela é consultora
para essa instituição que a gente chama de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Bem-vinda, Mariana. Muito bom ter você nessa tarde. Bem-vinda, Mari. Eu estou conhecendo ela hoje, mas vocês parecem que já conhecem ela por aí. Já esteve aqui no programa com a gente, né? Já é uma parceirinha nossa, sempre muito bem-vinda. Já fizemos até matéria lá no Canzém. Isso, lá no espaço onde esses idosos são muito e muito bem cuidados, viu? Que legal. Espaço mais lindo. Mariana, meu amor, eu agora há pouco relatei alguns dados de alguma pesquisa que nos faz saber que a saúde emocional, a saúde mental dos idosos precisa de uma atenção melhor, né? Sim, sim. É muito importante a gente olhar esse estado emocional, né, da pessoa idosa e verificar alguns indicadores que possam chamar um pouco a atenção, né? A depressão é a gente perder o colorido da vida e existem alguns fatores que acabam, né, perdendo um ente querido ou algo na questão da saúde, e aí a gente precisa lidar com isso. Quais seriam esses indicadores? Ou essa Outros questão mais. a perda, a audição é uma questão que a gente precisa ter atenção, porque quando a gente deixa de escutar, as coisas perdem o interesse, né? O idoso vai ficando mais quietinho, não quer participar muito de conversas para não ficar pedindo para repetir. Eu vivi isso na pele com meu pai. E era interessante que, assim, a televisão, olha o sinal, vai aumentando o volume e ele não vai percebendo. O vizinho está ouvindo e ele, do lado do aparelho, já não ouvia tanto. Foi quando, numa campanha feita por uma prefeitura próxima, até na cidade vizinha, ele foi ali e experimentou a primeira vez uma medição, né, fazendo lá audiometria, tudo direitinho, ganhou 2 aparelhos. Viveu outro homem. Olha isso. Nas conversas, interagindo, falando e tal. Pai, o que o senhor aprontou? Fui lá, filho, olha como é que eu estou escutando e tal. E depois que esses primeiros aparelhos ganhos, eles infelizmente têm uma vida útil e tal, nós investimos num outro. E, gente, que diferença, viu, Mariana? Faz toda a diferença. Porque a pessoa, ela responde, ela tem medo de responder, porque acho que eu não ouvi a conversa. Aí eu não vou interagir e fico só quietinha. E isso vai isolando socialmente muito. Sim, sim. E não só a depressão, mas a dificuldade de audição sem tratamento aumenta o risco de algum quadro demencial também. Então é algo que a gente tem realmente que nos atentar. Se uma perda auditiva já afeta pessoas em outra idade, em outra faixa etária, por conta desse temor de se expor, de dizer que não ouve, imagina alguém já idoso com outras questões envolvidas, não é? Isso vai facilitar ainda mais o isolamento desse indivíduo, né? E se a gente perde aos poucos, você perde de sair, porque tem uma insegurança, né? Então isso realmente é bom a gente prestar atenção. Alguns comportamentos que a família deve estar atenta dentro disso para acender aquela luzinha de alerta. Quais seriam os principais deles que a família pode já destacar? Bom, a gente pode olhar como está o dia a dia, né, da pessoa. Principalmente a família conhece quem é que está ali. Então, olhar a casa, se está bem arrumada, que são detalhes que a gente vai, às vezes a roupa, se está trocando de roupa, né, o interesse em conversar sobre coisas diferentes, a comunidade, né, assim, a frequência na comunidade, né, é importante. Então, são alguns pontos que a gente tem que olhar para verificar algum sintoma, né, depressivo na pessoa idosa. O que eu penso que também há uma dificuldade muito grande de pensar no idoso em terapia. Eu penso que o idoso tem uma certa resistência, porque muitos deles não são de um tempo em que isso era alguma coisa mais fácil, mais comentada, mais falada, mais facilitada, como hoje nós temos facilitado a psicologia e o acesso a ela. Mas também, às vezes, a família não considerar que uma terapia para um idoso tenha uma necessidade tanto quanto ir ao médico, ao gerontólogo, por exemplo. Sim, sim, é fundamental. Acho que tendo esses indicadores, vale a pena procurar um profissional, né? Que, a depender do tipo da depressão, é possível fazer, mudar o ambiente, um pouco a rotina, para verificar se existe, né, um ânimo, ou às vezes até mesmo com auxílio medicamentoso para também ajudar a
a oferecer esse colorido, né, da vida. Mas eu acho que de tudo a gente percebe assim que é uma ciência envelhecer com qualidade de vida, porque você tem essa atividade, esse ir e vir, a liberdade completa. Voltar a depender de alguém ou limitar-se por alguma condição ou até ser a gente interditado por uma condição e ter que agora obedecer os filhos. Na mente de alguns idosos, isso assim é o caos, porque como é que agora, você que me obedece, essa mudança de papéis, ela vai deixando a pessoa, dependendo da cultura, da escolaridade, da comunidade de fé, das amizades, que existe uma saúde nesses relacionamentos. Eu consigo passar como uma adolescência tardia, né? Tem a turbulência de uma adolescência. Agora, o envelhecimento coloca isso no loop mais forte ainda. Entender esse universo, normalmente os mais novos, nós nunca paramos para pensar nisso, senão quando a gente envelhece. Por isso que a gente deixa sozinho as pessoas enfrentarem isso. Porque infância a gente conhecia como pais. E a adolescência a gente também sabe, mas olhar para os nossos pais, a gente não teve no lugar deles. E acho que esse é um grande segredo, é a promoção, o planejamento. Todos nós estamos envelhecendo. Então, acho que a gente está passando pela década do envelhecimento saudável. Então, com a idade que nós temos hoje, vale a pena a gente fazer exercício, se alimentar muito bem. Porque quando a gente chegar numa velhice funcional, eu consigo ir e vir, a gente vai postergando esse tempo de dependência. Então a gente vive mais independente e a dependência, às vezes, em algum momento no final da vida, a gente acaba tendo isso. É como um planejamento de aposentadoria. Né? Não, eu preciso guardar recursos para quando eu tiver mais velho, quando me aposentar, eu ficar bem financeiramente. E a saúde não é diferente, saúde emocional, né? É agora mesmo esse processo. Ilustração academia, perfeita, cara, atividade física. É pensar que não é só guardar dinheiro, Não. Quer dizer, investir no corpo, investir nas amizades, na saúde mental. Abinal, você foi agora teológico, filosófico, tudo junto aí. É bem isso, é uma poupança. Esse vai ser um velhinho preparado. Estamos aí tentando, né? E acho que outra questão importante é essa questão de não fazer para o idoso, porque acho que também tem um excesso de cuidado. E isso acaba dando, poxa, eu não sou mais útil, não posso mais fazer isso, não vou sair de casa. Isso acaba privando um pouco. Neutralizando eles antes do tempo. Exato. Então, a família ela tem que acolher, se tiver dificuldade, acho que reconhecer, mas quanto mais independente a pessoa puder exercer suas escolhas, frequentar os lugares que gostariam, é a melhor forma, assim, né? Isso se torna mais difícil de ser praticado quando o idoso vai morar com parentes, idoso vai morar com os filhos, porque a vida deste passa a ser segundo a vida de quem dá o de ritmo quem agora. o está recebendo em casa. Quem mora com a gente, enquanto a nossa vivência, a nossa agenda está acontecendo, esse outro vai me acompanhar para onde eu for, vai comer o que eu vou comer, eu vou me relacionar com os meus amigos e os meus amigos passarão ou não a ser amigos desse idoso. Então aí tem um aspecto mais delicado. A infância invertida, Darleide. É a infância invertida na outra ponta. E é exatamente isso, porque eles imaginam que agora a história deles ficou e eles estão vivendo a história de outro. Eu diria que eles nem estão imaginando, é uma realidade, né? Percebendo-se assim. A gente precisa falar mais sobre isso, porque é bem desafiador para todos os envolvidos, para a família inteira e para esse idoso que está vendo a sua história ficando para trás e agora, de alguma forma, inserido na história dos filhos, dos netos, e muitas vezes também não é a melhor das relações, tem muito o que dizer a respeito. Mas ouviu agora há pouco, quando falávamos sobre como a gente deve cuidar, pensar em como será a nossa própria velhice também, para que nós não venhamos a repetir histórias que nós não gostaríamos de vivê-las por termos visto nos idosos da nossa família ou nos idosos de outras famílias. Se nós queremos ter autonomia por mais tempo, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um casal, ela vai fazer 91 anos no próximo fim de semana, ele já tem 93 anos. Autonomia, viajam, vão à academia, fazem exercícios, fazem comida
comidas gostosas, tem muitos amigos. Ele é escritor, eu nem sei o número de livros que ele já escreveu. Alguém que, porém, não começou agora. É uma vida de investimento na vida e agora chega uma velhice com muitos frutos a dar. E você está fazendo o que por você? Você está fazendo o que para ter uma vida com qualidade, uma vida que faça sentido para o agora, como semente para o depois também? Que tal nós estudarmos sobre saúde emocional aqui, ó? Mente feliz, mente forte, mente próspera, mente poderosa. Para você investir melhor na sua saúde emocional, eu quero mandar para sua casa agora, de presente. Eu só peço que você me mande uma mensagem agora também no meu WhatsApp, 12 98244 4449. Nós vamos estudar sobre como investir com qualidade na saúde mental, nos relacionamentos, na vida como um todo. 98244 4449. E para você não colocar nenhuma objeção, nenhum empecilho, nós não estamos cobrando nada. Nós não vendemos esse material. Nós mandamos gratuitamente para todo o Brasil. E eu quero mandar para você que anda assim, pensando em como é que eu vou dar um jeito na vida, por onde eu começo? Começo estudando sobre saúde mental. 98244 4449. Manda uma mensagem agora. Vai chegar na sua casa pelo correio gratuitamente, tá bom? Eu espero você, a sua mensagem agora. E, meus amores, nós vamos conversar agora com Janete Lima. Ela vai falar com a gente sobre a campanha Quebrando o Silêncio, que neste ano está dando ênfase ao cuidado com o idoso. Janete já está aqui com a gente? Ela possivelmente fala com a gente de Brasília. Está em Brasília hoje, Janete? Ou anda por aí viajando nessa América do Sul, visitando outros países? Me conta, como está você? Tudo bem? Olá, Darleide, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você. Hoje eu estou em Brasília. Me conta, meu amor, então, aí de Brasília aqui com a gente, sobre a campanha Quebrando o Silêncio 2026. Estamos trazendo esse tema, que é muito importante. A gente traz esse tema intencionalmente. Você apresentou alguns dados e existe um dado da Organização Mundial da Saúde, é uma projeção que eles estão fazendo que até 2030, em cada 6 pessoas, uma vai ter mais de 60 anos para cima. E isso representa uma parcela da população bastante expressiva. Isso significa 1,4 bilhões ou bilhão de pessoas. É muita gente. E como essa população, esse crescimento demográfico vai ficando tão expressivo, a violência também vai aparecendo com mais frequência. E o que nós queremos é passar essa mensagem, que as pessoas elas têm o direito de envelhecer com dignidade, e cuidar é uma responsabilidade de todos. O relógio da vida não para. Todos nós estamos nessa fila e uma hora chegará a nossa vez. A gente precisa desenvolver uma cultura de cuidado, de respeito, de valorização daqueles que já cuidaram de nós. São pessoas vulneráveis que precisam de atenção, reconhecimento, e a campanha, ela então trabalha para despertar essa sensibilização, levando a informação, trazendo reflexões para que todos nós sejamos parte desse movimento de cuidado, de preservação da vida. Janete, quando a gente pensa em violência, a gente pensa, claro, no fator social, de como a sociedade estruturada administra o envelhecimento, e nós somos um país em envelhecimento acelerado. Um dia desses nós éramos o país do futuro, e agora nós já estamos lidando com uma velhice aqui, diante de nós, no Brasil, em termos gerais. Nós temos percebido isso, os números dizem isso. Em se tratando de envelhecimento, ou envelhecer de fato, nós vamos pensar numa fase da vida de muita vulnerabilidade.
Assim como crianças vulneráveis muitas vezes não sabem pedir socorro, não sabem nomear o que estão passando, o que estão sentindo. Em família ou na escola, elas sofrem muitas vezes calados porque são crianças, portanto, vulneráveis a violências. O idoso também muitas vezes está em família e você pensa, família é lugar seguro. Nem sempre. Então eu gostaria que você novamente nos fizesse pensar sobre os tipos de violência, o que acontece nessa fase quando muitas vezes semelhante a uma criança, o idoso não tem para quem pedir ajuda, não tem a quem recorrer, porque afinal de contas ele está ali numa situação difícil. Fala um pouquinho a respeito desse aspecto para a gente também. É verdade, Darleide, a gente tem aí alguns tipos de violência. Inclusive, uma delas, né? Hoje as pessoas estão falando muito de etarismo, que é uma discriminação por idade. E a gente sabe, você mencionou aqui no início, hoje a gente vive uma cultura que busca eternizar a juventude, mas a vida tem um ciclo, não é? E de maneira, às vezes, até subliminar, a gente, de alguma forma, é bombardeado por esse pensamento. E, de fato, a gente tem encontrado muita violência. E, às vezes, a gente fala em violência, a gente pensa violência física. A violência física também é uma realidade para o idoso. Mas a mais frequente ainda é a violência psicológica. E essa violência psicológica, ela aparece de muitas formas, porque a gente falou aqui, né? Existe uma inversão. Aquele idoso que cuidou agora se torna o objeto de cuidado. Aquele pai, aquele avô que nos anos saudáveis cuidou, agora ele precisa de cuidado. Só que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque o fato dele estar nessa situação de precisar de cuidado, nós não podemos infantilizar, porque ele continua sendo um adulto. E cuidar não é infantilizar. Esse é um tipo de violência psicológica, quando você ignora as decisões que aquela pessoa ainda tem condição de fazer, quando você também pode construir decisões juntos, envolvê-lo e não ignorá-lo, não é? Às vezes gritos, impaciência e outras tantas formas de violência psicológica. A gente ainda tem, junto com a violência psicológica, que é muito recorrente nessa fase, é a violência financeira e patrimonial. Essa é uma violência tremenda, porque é muito fácil que o cuidador, a pessoa que está próxima, se aproprie de recursos. Isso é crime, tá? Mas é uma violência. E a gente ainda poderia falar da negligência, horários de alimentação, cuidado com o banho, a troca de fraldas, no caso desse idoso já está nessa fase. Então, a negligência, o cuidado com esse idoso, quando falta isso também é um tipo de violência. E o abandono e o isolamento. Vez ou outra a gente escuta uma notícia de um idoso que foi encontrado, né? Recentemente, um idoso de 90 anos no Rio de Janeiro foi encontrado dentro de casa trancado, em condições precárias. São violências reais e a vida humana, o valor da vida humana não tem prazo de validade para uma idade. A gente precisa chamar a atenção e a gente precisa perceber os idosos que estão à nossa volta, o quanto estamos olhando com esse olhar de cuidado, de respeito e, sobretudo, de valorização. Certamente, amiga. Janete Lima é coordenadora do projeto Quebrando Silêncio no Brasil, na América do Sul também. Muito obrigada por sua participação, excelentes colocações e nos leva a refletir mais profundamente sobre a necessidade de cuidarmos dos idosos. Muito obrigada, viu, meu amor? Fica com Deus. Tchau. Prazer, tchau, tchau. Você consegue entender a função desse programa nessa grade, na tarde aqui, falando com você aí na sua casa? Olha, a saúde emocional de idosos, a importância que a gente tem hoje no que nós estamos conversando. E aproveitando, eu quero te deixar aí um recadinho agora. Daqui a pouquinho você vai acompanhar
aquilo que a gente tem num quadro aqui do Entre Família, Família de Primeira Viagem, hoje vai ser a história de uma vovó. Fica aí, que tal acompanhar daqui a pouco o VT que a gente vai trazer sobre isso depois do intervalo. Cuidado com os nossos idosos é o tema de hoje. Beijo pra minha veinha, dona Elza. Mãe, beijo, te amo, tá? Eu sempre chamo ela. E aí, minha veinha, como é que você tá? Tá tudo bem? Então tá bom. Mas olha só, vamos falar hoje aqui no quadro Família de Primeira Viagem sobre os avós, que se tornam avós pela primeira vez, né? Ou seja, tem o papai e mamãe de primeira viagem e tem os avós de primeira viagem também. A gente vai conhecer agora um pouco da história da Luciara e você confere agora nesse quadro tão especial. Dizem que ter um filho é bom, mas que os netos trazem amor em dose dupla. Foi assim com a Luciara, que sem planos iniciais de sair da Bahia, mudou completamente a sua vida quando se tornou avó. Ela tem 4 netos e atualmente dedica sua vida aos cuidados de 2 deles, a Cecília, que é a sua neta mais velha, e o Rian, caçulinha da família. Assim que uma de suas filhas recebeu uma oportunidade de emprego em São Paulo, Luciara não pensou 2 vezes em acompanhar para apoiar e ajudar com as crianças. Aqui realmente eu fui um apoio para ela, porque assim, é muito difícil você chegar em um estado, né, em onde você não tem família, não tem parente. E eu pensei nessa situação de que como seria ela chegar aqui no estado, né, sozinha. Então ela veio com o esposo, veio, né, com as crianças e eu estive aqui ao lado dela e eu não sei até quando, mas eu vou estar apoiando ela. Assim também como eu apoiei também outra filha minha que morava no Rio de Janeiro. Então assim, eu fiquei com ela, fui a rede de apoio para ela durante 5 meses, né? E então eu também, a mãe assim, né, vive para os filhos. E então eu resolvi apoiar ela também na hora que ela precisou e que ela precisa. Dou o meu melhor, né, para as crianças. É assim, é muito difícil essa missão também de você tomar conta de criança e tal, assim. Mas a gente ama tanto, né? Eu gosto muito de me dedicar o tempo, né, para eles. E assim, me faz feliz também. Então eu dou o meu melhor para eles e assim, a gente faz o que pode. O primeiro contato com sua neta demorou um pouco por conta da pandemia, mas foi amor à primeira vista. Desde cedo ela começou a auxiliar nos cuidados com Cecília. Eu me apaixonei, né? Quando ela nasceu, minha primeira netinha, me apaixonei demais. E eu tinha assim, maior prazer de ficar com ela, né? E assim, ela é uma menina muito tranquila, a Cecília é uma menina muito tranquila, não me deu trabalho nenhum. E assim, pra mim, dá trabalho como qualquer outra criança, como criança dá trabalho, mas não assim, foi uma menina saudável, então não foi tão difícil, né? E eu amo ser avó, amo ser avó, assim, ser mãe é muito bom, né? Mas ser avó é melhor ainda, porque, sei lá, a gente fala que a ser avó é mãe 2 vezes, né? E é muito bom, é muito gratificante você ter netos e se dedicar aos seus netos. Eu fico feliz quando você vê assim, o abraço que eles dão na gente, né? O sorriso, e aí vira para você assim, vovó, eu te amo, com aquela vozinha meiga, né? Então assim, eu acho que essa é a recompensa, né? E por acabar ficando muito tempo com as crianças e ter muita experiência na maternidade, Luciara orienta a filha na educação deles quando é necessário. Quando eles fazem alguma coisa assim que eu acho que está errado e que precisa, aí eu vou lá e falo com Maíli, né? Maíli, olha, Cecília fez isso, chama ela e conversa, né? E assim, houve realmente momentos em que a gente, como vó, a gente quer interferir, né? Mas eu tenho me segurado, assim, deixar que ela resolva tudo, mas eu tento conversar com ela quando eu vejo que precisa de alguma ajuda, precisa mudar, precisa ajustar alguma coisa. E agora, às vezes, também eu, como vó, eu brigo. Se tiver de brigar, Rian não, porque é muito neném, a gente tem muita paciência, mas Cecília, às vezes, eu chamo ela, eu converso com ela, né? E também, quando a mãe não está, o pai não está, eu corrijo, né?
E assim, se o pai e a mãe não estão, eu sou responsável. Então eu dou o meu melhor. Mas de quem realmente é o papel de corrigir, educar e ensinar essas crianças? Essa função pode ser exercida tanto pelos pais quanto pelos avós, ou cada um tem o seu lugar na criação? É isso que a psicóloga Virgínia Quintanilha explica pra gente. Muitas vezes o papel dos avós não é somente dar amor e carinho, né? Então, muitas vezes os pais eles precisam sair para trabalhar, esses netos ficam com os avós, então eles ficam sob a responsabilidade desses avós. Então, esses avós eles também precisam corrigir com amor, trazer a questão da responsabilidade, precisa trazer autonomia para esses netos. Claro que a parte de educar tem que ser dos pais. Os avós, eles entram ali como uma rede de apoio. Por isso que é tão importante existir o diálogo entre a família. Na verdade, a orientação que os pais eles dão para os filhos tem que estar também alinhado com a forma que os avós também vão estar transmitindo, para que a criança não fique confusa. Com meu pai eu posso fazer isso e com a minha avó eu não posso. Então é importante estar alinhado. Por isso que é muito importante a questão do diálogo na família, né? Mas mesmo com responsabilidades, ser avó trouxe mais experiências e momentos felizes para Luciara. Depois de passar 3 vezes pela maternidade, ela tem mais paciência para lidar com os seus netos agora do que tinha com as suas filhas quando era mais nova. Quando você é avó, o pessoal fala assim, os avós prejudicam os netos, mima muito, passa a mão na cabeça, tal. O povo sempre diz isso, né? E eu não quero prejudicar os meus netos. Eu sempre falo para minha filha que nós estamos criando os filhos para o reino de Deus. Então, assim, eu dei o meu melhor para minhas filhas. Mas o que o que eu não fiz com as minhas filhas, eu faço com meus netos, mas não quero prejudicar de maneira nenhuma. Então, eu sou muito feliz por isso, né? Em os presentes que Deus me deu. E assim, a família é um presente. Meus netos são um presente de Deus. Então, a gente dar o nosso melhor, né? E ajuda no que for possível. E assim a gente vai seguindo em frente, né? Muito legal, muito bom. Fechamos. Muito bom. Muito obrigada. Eu quase choro, tá? Cara, fala muito bem. O olho brilhando, falando com o olho brilhando. Eu choro. Ah, que coisa mais linda, quase choro, quase nada, chorou, de emoção ver esses netinhos lindos aí, né, Luciara? Deus continue abençoando você, a família toda aí, tá bom? Vovó Coruja, isso é bom demais, né? E obrigado também a Virgínia, que é especialista, né, que trouxe aí os comentários sobre esse VT que a gente trouxe. E também a Raíssa, produtora desse material. Obrigado. Muito legal, e a gente vai voltando aqui com a Mariana, que está com a gente nos estúdios. Tem uma interação aí que acho que alguém já quis falar alguma coisinha que a gente vai comentar com você. Vamos ler essa interação que chegou aqui, ó. Juliane, lá de Carpina, Pernambuco. Boa tarde, entre família. Boa tarde, Juliane. Quando eu era adolescente, minha avó materna dizia: quando eu estiver bem velhinha, você vai cuidar de mim. Eu pensava, vai demorar tanto? De fato aconteceu. Cuidei dela até ela descansar no Senhor. Nossa ligação era muito forte. Uau. Olha a coisa linda. E parece que o tempo vai demorar quando a gente olha para o futuro, mas quando a gente menos percebe, já chegou, né? Os filhos cresceram, os pais envelheceram, a gente já está com mais idade também, e aí a gente vê, uau, acontece mesmo. Saber que tem alguém do nosso lado, quando a gente está passando um momento assim, que é totalmente desconhecido, dá outra segurança, e essa decidiu ser essa mão, esse abraço. Se nós pudéssemos, aliás, se nós pensássemos melhor, né, Mariana, nós investiríamos mais no vínculo, ou nos vínculos familiares. Hoje eu assistia cedo a notícia da morte de uma atriz, aos 93 anos, e os netos disseram, e outros familiares, de 98 anos, perdão, obrigada, Mai, ela cercada da família, cercada dos netos, bisnetos, e todos eles assim muito sentidos porque perderam uma estrela, como eles disseram, por ser uma pessoa muito ativa
Não por ser artista, Não. mas pela vida que tinha Era a nela. estrela deles, da família, que tinha uma presença muito marcante. Que qualidade de vida estar cercado dos seus até na última hora, Mariana. É muito importante. Acho que não só a família, mas a presença dos amigos na velhice, a presença de um suporte espiritual, ela é muito importante. Isso abraça a gente, né? Verdade. Esses dias eu fui levar, né, nas férias, né? A gente foi levar o Samuel ao aeroporto. Primeiro embarque dele sozinho, já deu aquele medo, né? E aí lá tinha um grupo de senhorinhas assim, na fila. E aí a gente ficou curioso, pra onde é que elas estão indo, será, hein? Aí eu fiquei ali, pergunto, não pergunta, a Eliane foi mais rápida que eu e perguntou, meninas, desculpa me intrometer, mas vocês estão indo para onde? Ah, a gente está indo lá para Natal. E aí elas disseram que é o grupinho delas, que de vez em quando elas se juntam, e estava frio aqui nesse período, aí foram pegar um calorzinho lá em Natal. Esse grupo de amizade faz toda a diferença, passear, conhecer lugares novos e ter essa amizade fortalece e traz mais saúde também, né? Nós falávamos aqui no intervalo a grande dificuldade de alguém que pode morrer antes de morrer. É alguém que já secou a alma. Alguém que pode, sabe, desistir de viver memórias, de criar momentos especiais. Olha o rolê das tiazinhas aí, ó. Você vê que Olha legal, beleza, cara. tudo indo lá, pegando uma praia, tendo Tinha história, umas memória. 7, 8 mais ou menos, né? Agora, Que se coisa boa. alguma ali, sabe, se encolheu de tal maneira e já decidiu desistir, tá vivo, mas não vive. Essa é a praia, acho que mais terrível para alguém estar. Desistir de mim e de viver. E tem um termo em japonês que se chama Ikigai, que eu acho que é justamente, né, o que a senhora passou ali no VT, que o propósito dela é cuidar dos netos. E a gente tem vários propósitos durante a vida. E acho que quando a gente tem esse propósito e pode mudar, é fazer um trabalho manual, cozinhar, cuidar, viajar, né? Vida útil. Ter uma vida produtiva com aquele sentido de vida faz toda a diferença, né? Então, o quanto que esse propósito ele precisa existir em cada um de nós. E se não existir, é bom a gente descobrir e se expor a essas experiências, né? É verdade. Tem Mais mais uma interação aqui, ó. Isso. Chegando pra gente. Agradecemos muito a você, Maria de Lourdes, de Salvador. Minha mãe tem 76 anos e apesar de ser uma mulher muito ativa, percebo que a saúde emocional mudou bastante depois que ficou viúva. Ela sente falta de ter alguém por perto para conversar e às vezes passa dias mais quieta. Uma coisa que temos tentado fazer é incluí-la mais na nossa rotina. Ligamos todos os dias, levamos para passear, incentivamos que participe das atividades da igreja. Percebi que pequenas atitudes fazem muita diferença, porque muitas vezes o idoso não precisa de grandes coisas, mas de sentir que continua sendo importante, ouvido e necessário dentro da família. Perder alguém muito próximo é algo muito difícil. Por isso que essa rede de apoio ela é importante, né? Porque tanto a família, quanto esses amigos que podem acolher, quanto também a questão da comunidade na igreja, que abraça a família, que abraça ela, né? O quanto que é importante isso, assim. E esse sentimento também que dói nos idosos e conforme a idade vai chegando, né? De os meus amigos, os meus familiares, os meus queridos estão indo. Quem sabe o próximo sou eu, quando vai ser a minha hora? E aí fica mais reflexivo também, além da dor que vai sofrendo de perder pessoas à sua volta, né? Por conta da idade, tem todo esse sofrimento também. Abinal, tem esses 50... meus pais ficaram 50 anos casados. E eu lembro de todos os dias meu pai abrir a porta do armário só para olhar a fotinho da minha mãe. E eu passei a olhar aquele gesto com outra percepção. Eu tinha a Marina, minha esposa estava ali do lado, os netos estão ali e tal. Ele entendeu que a rotina, o maior significado que ele construiu de vida não estava numa casa, que ele já não morava na casa dele. A pessoa que ele partilhou tudo não estava mais ali. Ele perdeu o brilho. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, o meu pai faleceu junto com ela. Ele ficou 11 anos mais em vida, mas ele já não era a mesma pessoa. Porque, de algum jeito, depositou nela. Ela sonhava, ela fazia os planos, ela criava, ela aprendia a mexer no celular, ela queria fazer tudo. Ele já introspecto.
ela que puxava essas novas coisas e tal. Aí ele foi murchando. E se a família não percebe, o que vira? Porque realmente é como cortasse algo que faz parte dele. A vida inteira, 50 anos juntos. É mais tempo junto do que Sozinho, separado, né? Assim, então Verdade. essa questão de buscar um sentido. A gente né? respeitar isso deles. Isso, exato. Né? Olha, esse caso me fez pensar sobre como a gente não considera a necessidade de um processo terapêutico para esse idoso. A família ligar, que bom, que bonito que vocês podem fazer isso, tem essa presença de trazer para a família, ter mais tempo junto. Isso é muito necessário, muito necessário. Mas eu estou aproveitando só para dizer que não se pensa em levá-la a uma terapia, para que ela possa trabalhar esse luto, essa dor, essa solidão e muitas vezes questões que ela não vai abrir com a família. Ela não vai falar com os filhos sobre sua dor. Então, é algo para a gente considerar também, colocar como item importante no cuidado com a saúde mental dos idosos. Verdade. Mariana, Amiga, obrigada, viu? Muito bom te Eu que conhecer, agradeço, viu? adorei. Eles já tinham falado da sua simpatia, mas agora eu constatei. Ai, E o público lá obrigada. também. Muito obrigado por vir. Obrigada pelo convite. E está convidado a vir outras vezes, né? Ai, muito obrigada. Deus te Obrigada. abençoe Obrigado, e Mariana. continue te usando para cuidar e abençoar de muita gente. Ai, muito obrigada. Linda, obrigada, amor. Depois do intervalo, nós vamos voltar com o casal Bechara. Eles estão casados há uns 70 anos. É por aí, eles vão dizer o número certinho, mas é uma vida. E como eles aprenderam envelhecendo? Como eles continuam sendo tão bem-humorados, tão queridos, tão produtivos, tão amorosos? É logo depois do intervalo. Fica com a gente, até já. Você quer um segredo para envelhecer sendo gente boa? Eu estou aqui com esse segredo nas minhas mãos. Sabe, gente, cuidar da sua mente é o maior presente que você dá a você mesmo. Deus, Ele tem todo o cuidado com cada área da nossa mente, mas Ele tem um recadinho lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Cuidado, pensai naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é útil. Se tem algum louvor, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque quando eu penso de maneira sadia, eu vivo também dessa maneira. Então, quando você vê uma vida leve, gente que, sabe, envelhece, parece que tem mel. Daqui a pouco você vai entender o que eu vou falar. Porque eu vivi e tenho a alegria de conhecer de perto esse casal que está aqui com a gente, que daqui a pouco vocês vão conhecer, mas é gente que envelheceu com sabedoria, sabendo que quando você é gentil, abençoador, gracioso com as pessoas ao seu redor, parece que você cheira a vida, que você incentiva e estimula a alegria nos outros. Quando você distribui isso ao seu redor, quem que não quer ficar perto? Agora aquela coisa mocoronga, triste, sabe aquela pessoa toda down, você vai atrair o quê? Tristezas. Tudo começa aqui, ó. O que Deus coloca na sua mente. Por isso, a revista Mente Feliz. Esse é um dos momentos onde você faz o seu diferencial para assistir esse programa. Não é só ficar assistindo. Você tem que continuar alimentando a sua mente. Pede para nós agora. Tá aí o WhatsApp na sua tela. 1298 244 4449 e você pede para a gente e vamos enviar para você gratuitamente para você cuidar do que você está pondo aí nessa cachola, o que vai aí na sua mente, olha, nós somos transformados pelo aquilo que nós adoramos, pelo que nós contemplamos. Você tem contemplado coisas bonitas? Você tem espalhado vida? Seu pensamento é saudável? Vem para essa tarde juntos aqui ainda, que você vai continuar tendo a mente feliz. Mas pede a revista e você continua estudando aí. Tá aí o WhatsApp, a gente quer mandar esse presente para você. Mas para agora a gente volta por aqui, Darleide. Sim. Quem tá por aí já com a estão gente? Com a gente, Nájila e Assad Bechara. Casados, agora eu já sei direitinho, vão fazer 70 anos de casados. Bem-vindos, meus amores, que alegria. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Vocês são felizes, não é? Graças a Deus. Como que vocês chegam a esse lugar de 91 anos, 93 anos, tão ativos, tão felizes, todos à volta sentem-se bem na presença de vocês? Como é isso, Nájila? Sempre pedindo a direção divina.
Ai, que lindo. sempre olhando o lado bom das coisas, sempre orando, sempre fazendo o melhor para o companheiro. Fala um É pouquinho, uma bem. esposa maravilhosa. E o humor deles, que eu acho muito bonitinho, Darley, esse senso de humor, de um brincar com o outro. Quando eles estavam esperando lá para vir pro estúdio, no camarim, sentadinhos lá, ele estava aqui assim, mais dando aquela cochiladinha, o sofá bem confortável e tal. Aquela hora da tarde, assim, Isso, especial, né, depois porque é o do remedinho almoço, dessa tal. idade, né? O remedinho dessa o idade. descansinho, né? E aí ela me chamou assim e falou, ó a barriga dele ali, ó. Já zoando com ele, né? Eu dei risada. Sempre foram assim, Muito bem-humorados, engraçado. Bechara? Sempre, Sempre, É. graças a Deus. Como Mas vocês quando- se perceberam envelhecendo? Se deram conta quando viram, ih, já tenho 90. Como é que foi isso? E Sem a nós gente estamos perceber. velhos? Sem a gente Não perceber. contaram ainda, né? Como vai chamar a gente de velho? Me fala do processo de vida de vocês. Enfrentaram desafios. Conta um pouquinho, Bechara. É, Estivemos em muitos lugares, criamos nossos filhos, São quantos filhos? 2 filhos, mas são novinhos, um 65, outro 62, os 2 pastores. Estão longe agora, mas foram educados, graças a Deus, no princípio. E fala um pouquinho. e a gente não sabe o que é solidão, porque eu fico cuidando dela e ela cuida de mim. Mas é muito bom ter um lar que reverencia o nome de Deus, que cuida das palavras, que ora bastante. Eu tenho que agradecer muito a Nájila, porque eu tenho uma doença super gostosa, hipoglicemia. A alegria de comer, né? Então eu levanto com uma fome enorme. E quando eu começo a comer, ela lê a meditação matinal, estuda a lição da escola sabatina. Ela é a minha pastora. E eu me sinto feliz. Porque ele escreve o dia inteiro. Quando que eu vou pegar o menino em paz, né? Então eu vou lendo, porque E a senhora depois- já prepara aquele de jejum especial para botar ele... Sim. Olha, vai comendo aí, porque agora é minha vez de falar. Fala lá. Como é o dia a dia de vocês? Eu soube que vai à academia. Depois de 90 anos, um dos filhos obrigou a gente a entrar na academia. A gente não conhecia o que é pilates, o que é musculação. E então nós entramos na musculação terças e quintas. E depois ele vai para natação e eu vou para pilates. Mas que professor, só um professor para mim é demais. Ele me ajuda muito, não envelhecer. A gente tem colegas lá na academia que conhecem vocês. Olha que lindos. Olha. Um abraço para vocês, meus amores. Bechara, quantos livros escritos? Uns 60, mas publicados 50. Escreve todos os dias ainda? Todos os dias, bem. É uma delícia. Às vezes eu preciso que ele me ouça, eu faço assim. A gente tem muita paciência em casa, graças a Deus. Não tem como essa receita de 70 anos quase casados, 5 de namoro que eles já falaram, 74 anos juntos. Agora que você está acostumando com ela, não é? Está acostumando Começando a com... aprender. Isso, olha a coisa linda. Uma coisa que eu ia perguntar Sim. para eles para brincar é o seguinte: vocês são muito perfeitinhos juntos, mas uma coisa que eu sempre queria perguntar para vocês: nunca tiveram problemas, né? Como é que vocês resolvem os Sempre problemas? nós temos A gente- problemas, porque mas- ela é líder, eu também sou. Não, mas sabe, Isso que eu queria, porque como é que vocês resolvem os BO aí, ó? sabe o que é? O silêncio de Deus. Olha só. Tia Nájila, tem hora que a senhora dá aquele corte e fica quietinha. Tem o silêncio de Deus. Depois volta tudo normal. Não demora muito, não pode demorar muito. Ela tem uma faculdade, uma capacidade muito grande de perdoar sem exigir que eu peça perdão. Ela não guarda mágoa. E eu também não guardo. E a gente vai levando pelo milagre de Deus. É. Porque não é absorver, eu não posso absorver o pensamento dela e obrigar o meu pensamento a entrar nela. Cada um tem o seu pensamento. Ela é líder, eu também sou líder. E o resultado é o milagre de Deus, a bênção de Deus. E eu acho tão bonito isso, porque segue o conselho que a gente vê em Salmos.
Salmo 90, acho que é isso, Salmo 90, que fala sobre nos ensine a contar os dias. 90-12. 90-12, né? Porque é realmente isso. A gente, enquanto aqui está nessa terra, a gente sabe que a nossa vida, comparada à eternidade, ela é curta. 90, 100, cento e poucos anos, né? O que é isso diante da eternidade? Mas quando a gente aprende a contar, a viver cada dia de cada vez, aprender a perdoar, aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a dar um novo significado para a vida, isso é aprender a contar os dias que Deus nos ensina, não é mesmo? Verdade. Muito A gostoso. gente agradece a Deus essa visão, a leitura, contato com a palavra de Deus. Porque se você está ligado com a palavra de Deus, você está em contato com a sabedoria do Espírito Santo. Então isso ajuda a sua mentalidade a atingir a normalidade, mesmo quando você encontra turbulências e contratempos. Você sabe ter uma saída e uma resposta. E De também alegria. para E o você, senso de humor. e Nós também já está ali com para a você Bíblia, ver. e eu quero ainda dar lugar a isso que vocês nos fazem considerar acima de tudo. Nós consideramos a saúde mental do idoso, a terapia, os cuidados outros, mas precisamos dar mais ênfase ao poder da palavra de Deus em revigorar as nossas forças, nos dar sabedoria de como viver, porque mesmo quando nós dizemos precisamos aprender, mas aprender com quem? Aprender onde? E aí eu te vejo com a palavra de Deus nas mãos, né? A Bíblia Sagrada. É verdade. Ela já leu, eu acho que quase 50 vezes a Bíblia. 44, bem. Estou no 46. Ela está patinando nesse número. Eu acho que é mais, né? Mas ela lê, ela diz assim, estou com seis páginas atrasadas. Daqui a pouco ela diz, agora estou adiantada. Mas Eu gosto é o princípio da sabedoria, não é isso? A Bíblia claramente diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temor aqui não é medo de Deus, a gente sabe disso com clareza. É quando você deixou claro o que é prioridade na sua vida. E a palavra de Deus, quando a gente tem ela na vida, aformoseia o rosto, né? O espírito abatido faz secar os ossos. É mesmo. Mas o coração agradecido, feliz, vai fazer o quê? Olha a maquiagem da tia Nájila. Nem precisava pôr, viu, tia Nájila? Porque a beleza vem de onde? Do interior. Como é o dia a dia assim? Não conheço, desculpe, querida, não conheço nenhuma mulher nonagenária, bonita e maravilhosa como ela. Você tem razão. Ele é Tem demais. Desculpe, queridinha. Ele é Não, demais. meu amor. O que eu ia dizer é assim, como que é esse dia a dia com a palavra de Deus orientando-os para a vida? Vocês enfrentaram dificuldades, desafios, vocês enfrentaram momentos difíceis entre vocês, com a vida, no ministério. O quanto então a palavra de Deus foi o ponto alto para fazê-lo chegar até aqui com alegria, com vigor, com atividade, com essa leveza com que nós vimos vocês? Porque a gente aprendeu, tivemos uma educação, graças a Deus, sólida, harmoniosa. E se não for harmoniosa, Deus assume o controle, coloca pessoas para ajudar. Nós, graças a Deus, tivemos uma família bem equilibrada, graças a Deus, sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar, fazendo culto de manhã e de noite. Agora que os meninos estão longe e ele viveu agora escrevendo, eu preciso arrumar um tempinho para não deixar esse minuto com Deus parar no dia. Então, eu capricho em seguir esse exemplo, porque senão, não é que a minha consciência acusa, mas o Espírito Santo me diz, Nájila, falta isso. Então, a gente não pode deixar de ler as Escrituras, de ler a meditação, o Espírito de profecia, ler bons livros e sorrir. Eu acho que o sorriso... Porque Deus nos ensina a sorrir. Mesmo nesse mundo cheio de pecado, nós não podemos ficar sérios, carrancudos, sabe? Temos que olhar para Jesus e Ele nos ensina a sorrir. Porque sorrindo, né, papai?
abre portas. É lindo. Abre portas. Ela já está nos dando conselhos, orientações para a vida. E o senhor dizia assim para a gente, me perguntem ou me peçam para dizer um conselho aos idosos. Pois não. É agora. Saúde. Pode fazer o gol, aquele gol assim que a gente estava Saúde, esperando. exercício, alimentação. Quais Fala são os bem. seus Mas ela já está conselhos? passando a dica para ele, gente, do que ele vai Quais são os seus brinca lá. conselhos, Tem que pastor? ouvir a mulher, porque o Pilatos não ouviu a mulher, se deu mal. Tá vendo? Então tem que ouvir. Ela é uma ótima conselheira. Mas eu queria dizer às pessoas idosas, como eu, como a Nájila, que não se entreguem, não. Leiam, façam poesia. Exercito. De repente você é poeta e não sabe. Eu comecei a escrever, eu nunca pensei em ser escritor. Com 78 anos eu fiz o primeiro livro. Olha. Sobre mulheres da Bíblia. Demorou 2 Já anos. tinha escrito sobre islamismo e outras coisas. Mas essa série de 50 livros, eu comecei do nada, foi uma aposta com o filho. Ele tinha que fazer, parece que era o 3º mestrado, e tinha que escrever sobre Ismael. E estava demorando, patinando. E, pastor, tem muita coisa que fazer, visita, e 1000 coisas. Eu falei, não demora, você escreve sobre Ismael e eu vou escrever sobre a mãe dele. Porque eu trabalho com a comunidade árabe aberta, é uma casa de oração em São Paulo, na Vila Mariana. E aí eu disse, eu vou aproveitar. Ela é a mãe dos árabes. Então eu vou escrever um livro. Agar. Olha aqui, ó, para escrever esse livro. Ele ganhou a aposta com facilidade. E eu terminei o livro com 240 páginas, a história de uma escrava chamada Agar, Eu tenho esse que livro. conheceu a Deus por Abraão e por estar no deserto. Deus deixou o trono excelso e veio fazer um ultrassom dessa menina lá no deserto. Você vai ter um nenê. Foi o nome de Ismael. E eu escrevi sobre isso. E abusado como eu sou, eu mandei para a Academia de Letras do Brasil. Um mês depois, eles disseram, não estamos acostumados com livros religiosos, mas quem leu aqui achou que é literatura brasileira. E você está recebendo um convite para pertencer à Academia de Letras do Brasil. Maravilhoso. Com um livro religioso, meu Deus, que bênção! Puxa vida, aos 70 e poucos anos. E um amigo meu, presidente da Academia de Letras de Campinas, emprestou para 12 escritores esse livro e me devolve. E ele continua passando adiante. Então, é uma bênção muito grande. Amados, que lindo. É mais que tudo o exemplo de vida, né? De a essa altura da vida, aos 78 anos, começar a estudar e desde então já se vão aí 60 livros. É uma atitude de viver com todas as barreiras sendo rompidas. Para a glória de Deus. Inspira. Isso é o que faz a diferença, para a glória de Deus. Muito obrigada por viverem para a glória de Deus. Obrigada, Nájila. Obrigada, Saad Bechara. Que Deus os abençoe. Muito obrigada por vir até aqui mais uma vez. Receber esses meninos hoje aqui, viu? Os Esse meninos casal, lindos. esses menininhos. Muito Nós obrigada. estamos muito alegres e contentes. Ela cuidando de mim. Que coisa boa. Amém. Eu cuidando dela. Deus Vamos faz as caminhando. coisas certinhas. Quando eu estou resfriado, ela cuida de mim. Quando ela está indisposta, eu cuido dela. Amor. E assim vamos E levando. cuidando da saúde não fica resfriado, né? É. Temos que cuidar mais. Ela verdade. cuida da saúde. Tem que avisar os idosos para evitar fritura, Pronto, querido. Pronto. alimentar com coisa. Hoje ela preparou um suco misterioso. Para garantir que você saia bem, assim, com saúde. Diz assim, para você não falar disparado, eu vou dar isso aqui.
Vocês são bom. maravilhosos. Muito Obrigado. obrigada, bem. Obrigado mesmo. Muito viu? bom recebê-los. Um Obrigada, presente gente. para nós do Entre Família. Sabe como é que ela frita ovo? Na água. Na água. Na água. Aí, ó. Ah, ela é cuidadosa. Por isso que tá assim, ó. Tão Cuida assim, da dispostos, saúde, com minha vigor, gente, para cuidando da envelhecer bem. É verdade. E Fizeram sobretudo aquele... a graça de Deus Amém. nos sustentando. É verdade. Amém. Glória a Deus. Olha só, a gente vai para um intervalo, a gente não queria, mas a Não, gente vai a ter gente que ir para um fica aqui, intervalo, né? a gente A gente fica fica só aqui, ó. querendo ouvir mais e tal, porque é uma companhia muito gostosa. Mas a gente vai sair para o intervalo, na volta, Sara Rabit vai trazer por aqui uma dinâmica para a gente fazer, não sei nem que dinâmica é essa, só vi ela aparecendo ali, vamos saber o que que é, a gente volta já. Ei, você sabe que para muita gente o rádio é uma companhia diária. Com o tempo parece que a gente já faz parte da vida do locutor. Quem acompanha programas em rádio sabe que é bem isso, né? Os programas em rádio fazem parte da nossa rotina, da nossa dinâmica do dia a dia. O locutor também passa a conhecer um pouco mais da vida dos ouvintes. E eu, como quem trabalhou em rádio diariamente como locutora durante muitos anos, sei bem disso, como essa interação ouvinte e locutor. Na Rádio Novo Tempo, a gente recebe muitas mensagens carinhosas de pessoas que estão nos acompanhando também. Gente que manda um abraço, conta que está ouvindo, diz: estamos orando por vocês. É uma amizade que nasce pelas ondas da rádio. A Binal sabe bem o que é isso também. Uma companhia que chega onde a gente está e muitas vezes exatamente quando mais precisa. E agora, essa companhia também está chegando a mais pessoas com a Rádio Novo Tempo, sabe onde? Lá em Brasília, a 92,9 FM, alcançando o Distrito Federal e o entorno com música, informação e principalmente muita esperança em cada palavra, cada canção, cada programa. Para que essa mensagem continue chegando cada vez mais longe, em mais lares, a Novo Tempo conta com você. Os Anjos da Esperança são pessoas que entendem que fazer parte dessa missão é ajudar a levar a palavra de Deus para quem precisa de uma palavra de conforto, de fé, de esperança. Faça parte dessa missão junto com a gente. Você está aí procurando um sentido de vida, está procurando a quem ajudar, o que fazer? Você é uma daquelas pessoas que vive perguntando: qual é o meu propósito, Senhor? Me mostra o meu propósito. Eu costumo dizer que há um propósito muito específico para todos nós: amar e servir. Você pode amar um estranho, ajudando-nos a levar a palavra de Deus ao coração delas. Você pode ser missionário com a Novo Tempo. Faça a sua doação agora. Use a chave Pix, anjos@novotempo.com. Essa é a nossa chave Pix. Ou envie a frase "quero doar" para o WhatsApp 12 981 76 6630, 981 76 6630. Quando a gente ajuda a levar esperança, ninguém precisa se sentir sozinho e não vai ficar sozinho. Nós estamos juntos. Que Deus abençoe a você. Muito obrigada a você que já é Anjo da Esperança. Se você ainda não é, vem ser Anjo da Esperança com a gente. Juntinho com a gente, é Vocês isso estão aí. fazendo aqui paradinhos me esperando Esperando para... a amiguinha. Ah, é? Esperando a amiguinha. É, a rosa, o chá revelação aqui, né? Porque Rosa ou azul? Rosa ou Menino azul? ou menina? Estão com medo de Vamos lá, mim, vamos produção. lá. Vem cá. Ela faz- Vamos ver o que ela vai aprontar com a gente. Você está inventando aí, Olha, Sara gente, Rabit? eu estou aqui hoje com uma missão muito especial, que é trazer um desafio para os nossos queridos apresentadores. Pronto. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê desse desafio. E você aí de casa, será que vocês saberiam? Vocês já viram o que é isso aqui? Já imaginei. Já. Ó, É o chamado tangram, que é um Tangram. quebra-cabeça geométrico. Nós temos 7 pecinhas aqui e vocês têm um objetivo agora. Se vocês Montar isso aceitarem o daqui. desafio, né? Assim, será que Estamos eles dentro já. aceitam? Bora. De montar esse quadrado com essas peças que estão aqui. Então, vai usar todas as peças não podem ficar uma em cima da outra. E no fim vai formar um quadrado. Tem que usar Certinho. todas as peças. Um quadrado certinho, tem que usar 7 peças. Em quanto tempo? O tempo. O tempo vai é um mero depender da detalhe. Maíra, Porque isso entendeu? faz a, amanhã. a gente não tem exatamente um O tempo tempo, é um mas vocês já mero podem começar, já, até amanhã já a gente brincando configura aí. isso. Eu ouvi falar que o pastor Milanelli, que os seus filhos brincavam muito disso, pastor. Ah, então ele já está esperto. Será que ele lembra? É isso que eu tô querendo ver, se eu ainda lembro de alguma coisa. E assim, vocês estão pensando que vai ser tão fácil assim, só Ai, ai, ai. montar? Ah. À medida vem que eu, ela que eu for vendo assim, Nossa. vocês evoluindo, eu vou colocar uma ou outra dificuldade a mais. Ah,
Como, por exemplo, a dificuldade que vai entrar agora. Só pode usar uma mão. Esconde uma mão pra trás. Mas aí ainda bem que não é tão difícil. Até que tá tranquilo, O difícil né? vai ser encaixar, Sara. Esse é o difícil. O desafio é encaixar. E usar todas, né? Que se não precisasse usar todas, facilitaria um pouco a vida. Olha, gente, é muito divertido ver isso. Estamos trabalhando o nosso cabelo. É divertido pra quem? Pra quem é divertido isso? Como é que Sara? faz? Ó. Aqui. É divertido. Parece fácil, não parece? Quando a gente olha assim e fala, um quebra-cabeça. Já montei um quebra-cabeça de 1000 peças. O pastor Milanelli, a gente descobriu que é o craque do quebra-cabeça. Opa, já tô... A Darleide ali, a mãozinha da Darleide já entrou também. Menina, mas foi por esquecimento. Eu sei. Isso, faz é parte automático, né? Ô, Sara, faz parte do envelhecimento. O Alzheimer tentando a gente aqui. Agora, o desafio é o seguinte. Pode usar as duas mãos, mas tem que fechar os olhos. Eita, menina, você é doida. Fecha o olho, vai. Confio em vocês. Eu não trouxe nem aquele negócio pra tampar. A venda. Tô vendo esse olhinho aberto. Tenta aí, de olho fechado. Você tem certeza que essas peças são daqui? Eu vou dizer sobre tensão ainda. Ó. Olha como de seria olho fechado fácil, é Binal. muito difícil, né? Seria tão fácil. Eu nem fechei ainda. Não fechou ainda? Não, porque velho é teimoso. Ô, Darley, eu vou Gente, vou não ter tá que dando falar nada nos seus certo olhos, aqui. Darley. Fechando os olhos. A gente já descobre Fechou? aquelas Fechou? que vão dar mais trabalho pra Fechei envelhecer. nada. Você pensa, Sudaleif, minha amiga de jornalismo, vai ter um trabalhinho, você hein? pensa se isso aí vai obedecer algum Ó, eu filho? quase consegui, eu acho. Pode abrir, pode abrir. Tem uma- Vê o que vocês montaram aí. Ó. Olha o Com o olho aqui, ó. fechado foi Quase. melhor. Com o olho fechado foi melhor que com o olho aberto. Agora, o último desafio vai ser o seguinte. Vocês vão dar um passo pro lado. Então, o pastor vai pegar o quebra-cabeça da Darleide, o Abinal pega o do pastor, eles vão trocar de lugar. Ah, e a sabe isso. Darleide pega o do Abinal. Darleide você não deu aprontou bem, pra fazer Abinal. pôr? Eu não fiz olha, nada, já pastor. pegou Olha um isso, quase olha, pronto isso é aí, quase Darlene. Foi, Binal. Obrigada, querido. Valeu, tamo Você junto. é fofo. Vocês Tamo querem aí. uma dica? Quero. Ó, Hã, essa peça da Aqui a Darleide dica. aqui Olha tá isso, certa. quase. certo. Quase. E essa aqui também. Essa da Darlene não, essa é minha, porque foi que eu montei isso É aí. verdade. Essa de vocês tá certa. Então, Tá bom. essa aqui é nessa posição Vou e essa copiar verde rapidinho. também, Tá por certo. exemplo. Tá bom, Entendi. pronto. Ó. Então E o do agora... pastor ali? Porque o bichinho Agora- pegou a minha. Não, tava tudo Isso, errado. ó, ali. já tá no caminho. Não. Ih, falei errado. Essa aqui é do lado de cá. Isso, então eu tô vendo Sara que- tá dando dica errada. Assim, gente, Agora ó, aqui. é o contrário. É o contrário? Azul do outro lado. Tá. Pronto. A Abinal. dica atrapalhou, mas pronto, agora tá assim. Ó, pastor Milanelli tá quase. Olha, ele tá mais perto mesmo da velhice. Então, ou seja, a vermelha também tá aqui. A vermelha do pastor também tá certa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui não é. Tá quase, tá quase, tá quase. Como tá quase, Cheiro. gente? Ah, Isso, Abinal. O Abinal tá quase. Oi, a Sarinha, quase. Mas e essa aqui, o que que eu faço? Aqui. Peraí, agora, ó. Ó, ó, Olha ó. que bonito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui. Ah! Ó o veinho, ó o Conseguiu. veinho. Ô, dando. Sara, o que que falta aqui? Ó, ó, ó. Ah, Essa aqui é assim, ó, pra cá. Aí ela cabe... Desculpa aí, desculpa aqui. Que Copiou, colou. lindinho. O Abinal tá Para, quase. agora- Calma, A pressão, a Ah. pressão. Não, só você falta já tinha feito Ah, já quase tinha- tudo. Vamos ajudar o Abinal, gente. Vamos lá. Eles são vamos lá. iguais? São todos iguais, São, ó. né? Esse aqui. São. Assim, ó. Encaixa os triângulos agora. Gente, por que que eu trouxe Consegui essa sozinho. dinâmica hoje? Igual, né? Hoje, dia 18 de agosto, é considerado o dia do nunca desista. Uau. E eu tô aqui pra parabenizar vocês. Vocês não desistiram. Foi mesmo. Eu invoquei Mesmo aqui. com as dificuldades. Não foi nada combinado. Eles nem sabiam que hoje era Não. o dia do nunca desista, né? E Então, o vocês pastor estão de Assad parabéns. Bechara falou isso também. Para os idosos ali, Foi. ele falou, nunca desistam. Viu não só? desistam. Nem combinei com o pastor Assad Bechara Puxa também. vida. Inclusive, a história deles que a gente acabou de ouvir é um belo exemplo disso, né? Da gente nunca desistir, nunca desistiram um do outro e de tudo que viveram ao longo desses tantos anos. Mas sabe, vocês três também nunca desistiram de várias coisas na vida de vocês. E aí eu quero que vocês pincelem, viu? Os apresentadores falam Ai, bastante, ai, ai. então vão ter que ser objetivos. Tá. Ó. Nelson Milanelli, aqui tem escrito alguma coisa que o senhor nunca desistiu, quase desistiu, mas nunca desistiu. Olha aí.
teologia. Que história é essa, pastor? Como é que foi isso? Resume pra gente. No segundo ano de teologia, eu peguei muitas matérias, todas de uma vez, fazendo 3 áreas na faculdade, e eu não suportei levar todas as matérias porque eu trabalhava para pagar os estudos. E no meio do primeiro semestre eu desisti e fui embora para casa. Falei, não vou mais fazer teologia. E Deus fez coisas lindas no meu coração. Meu pai me leu um verso bíblico assim, depois de uma semana ele deixou eu curtir aquela focinha de tristezas, né? E aí ele falou, essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que Deus há de revelar em nós um dia. Aquilo me deu um novo ânimo e eu voltei pro teológico e hoje faz 30 anos que eu sou pastor. Que lindo, Amém. amém. E conversando com essa família, a sua esposa, a Marina, me falou, eu não consigo imaginar a nossa vida sem a teologia. Então foi uma dificuldade, mas você persistiu, assim como vocês persistiram aqui no Tangram. Abinal Júnior. Opa, Olá, é o que vem aí? o que será? Que eu desisti de tanta coisa, né? Mas a carreira de locutor, sabia que eu pensei bem nisso mesmo. Foi um momento que eu estava, enfim, enfrentando algumas situações emocionais, ansiedade fortíssima, pânico, enfim, várias outras situações. E aí eu resolvi dar um tempo para tudo, né? Na área de comunicação, de rádio e tal. Aí fiquei um tempo fora, falei, vou buscar outra área, não quero mais saber dessa e tal. E aí Deus, né, como sempre, Ele sabe pra gente o que é melhor, né? Ele me chamou de volta, falou, não, eu quero você de volta. Eu falei, mas como assim, Senhor? Eu quero você de volta. E Ele mostrou por A mais B que era isso. E quando eu voltei a atuar nessa área, e aí eu senti que era realmente aquilo que Deus queria para minha vida e para sempre estamos o rádio, a TV e nós não íamos ter o Abinal. Os planos de Deus são vida, sempre melhores que os nossos, né? Você quase desistiu, chegou aí por um tempinho, mas não desistiu. Se você está aqui hoje com a gente, é graças ao rádio. Na verdade, Deus não desistiu de mim. Foi aí Deus falou, ó, não desisti de você não, vamos embora. Eu falei, tá bom, Senhor, me entrega. E agora eu tô curiosa para saber Darley ia desistir. Darley tá aqui. Olha, eu fiquei sondando e eu fiquei surpresa com isso aí, viu? Sério? Eu quase desisti. Você nunca desistiu. Da Darley é diferente. A Darley nunca desistiu de entregar a vida para Jesus. E eu fiquei sabendo que você teve várias dificuldades, Darley, nessa entrega da sua vida para Jesus. A gente olha essa mulher de fé que prega tanto, então teve uma dificuldade. Conta aí pra gente. Eu tinha 17 anos quando eu estudei a Bíblia e eu abracei a fé adventista, e a minha mãe não foi favorável e eu precisei sair de casa. No meu casamento, a minha família não estava comigo, então, e outros momentos da vida, com a morte da minha filha, mas foi um momento muito solitário. Quem me abraçou foi a igreja e, de fato, eu teria motivos para desistir se eu não tivesse sido tão absorvida pela mensagem de fé. Então, no entanto, pensar em desistir da fé nunca, jamais passou pela minha cabeça até os dias de hoje. Vocês viram, né? Então, temos um exemplo da Darley que nunca desistiu, nunca cogitou. Outros 2 exemplos que quase desistiram. E você aí de casa, o que tem aí no seu coração que você está quase desistindo? Ou então aquela dificuldade que a cada dia está mais difícil, mas faça que nem a Darley, persevere e nunca desista. Bora colocar isso em prática aí do outro lado da telinha também. Verdade. E pastor, essa é a ideia então agora pra gente finalizar o programa nessa pegada de desistir, não desistir. Peguei a Bíblia aqui, veio uma coisa... Pegamos o pastor de surpresa mais uma vez, agora foi um atrás do outro, ó. Por que a gente não deve desistir, pastor? Olha, toda vez que você enfrenta uma dificuldade, você tem sempre 2 caminhos a seguir. 2 senhores a servir, e essa é a música que de repente a gente cantou no Ministério Jovem em vários momentos. Eu quero que você ouça o seguinte: Deus faz uma promessa, e vocês não combinaram comigo, mas eu tinha guardado aqui, naquilo que é o Salmo 92, é um hino de gratidão a Deus pela vida, e ele garante uma coisa que a gente vai linkar com aquilo que nós falamos aqui no programa de hoje. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Sabe alguém que consegue, no meio de todas as maluquices que essa vida oferece,
continuar agradecendo a Deus pelo que está vivendo. Sabe quem é esse justo? Quem é essa pessoa que está dizendo assim, ó, eu continuo crendo? Vocês lembram aí, os 3 estavam ouvindo, como o público lá de casa. Lembra o que o pastor e a tia Nájila deixaram para a gente? A Bíblia e aquilo que a nossa relação com Deus foi a base de tudo. E esse hino de gratidão que eles compuseram com a vida, 93 anos e 91, eles estão compondo um hino de gratidão a Deus que não é num papel, é encarnar um jeito de viver feliz. Não desistir de perseguir os ideais que você tem, mas aqueles que Deus colocou no seu coração. Os planos, a gente faz muitos planos, mas do Senhor é que vem a confirmação para a nossa vida. Que tal hoje você reafirmar com Deus, eu não vou desistir, porque aqueles que estão no Senhor, aqueles que são justos ou que decidiram entregar a vida e o coração para Jesus, esses vão continuar crescendo. E sabe o que é crescer? Continuar dando frutos. Não existe, seja na vida mais recente, um adolescente que já tem desistido ou um idoso que passou muitos anos, aqueles que estão em Deus têm uma seiva de vida, tem algo no coração que essa têmpera que te ajuda a não desistir. Isso vem de Deus, é um dom e é vida. Que tal hoje a gente fazer um pacto de continuar crescendo e florescendo para Deus, e mesmo se vier alguns outros anos, vamos continuar dando frutos. Amém. E vida para outras vidas. Ligados à videira. Gente, amanhã estamos de volta. Beijo, até mais.